Quando a gente começa a investir, é normal já imaginar quando vamos chegar nos primeiros R$ 100.000 ou até no milhão. Mas tem uma meta que vem bem antes disso e que já mostra que você está no caminho certo. Os primeiros R$ 10.000. É justamente aqui que muita coisa começa a mudar de verdade, e eu vou te mostrar como isso acontece. A primeira delas é a mudança de mentalidade. Juntar os primeiros 10.000 parece pouco, mas não é. Para você ter ideia, mais da metade dos brasileiros não tem nem R$ 1.000 guardado para uma emergência. Ter R$ 10.000 já coloca você em outro nível. E não estou falando de status, estou falando de paz. É o ponto em que você para de viver no limite e começa a respirar. Segundo dados do IPEA de abril de 2025, a média salarial do brasileiro é de R$ 3.408. Claro que isso é uma média, porque a maioria ainda ganha até um salário mínimo. Mas vamos supor que uma pessoa tenha um gasto mensal de R$ 2.500. Ter 10.000 guardados já garante 4 meses de respiro se ela perder o emprego, por exemplo. Ela pode escolher com calma uma nova oportunidade, sem o desespero de aceitar o primeiro que aparecer. E de fato, ter 10.000 te faz ser uma pessoa mais preparada para desafios, porque isso representa uma grande mudança de mentalidade. Para chegar lá, você vai ter que mudar hábitos, vai aprender a dizer não, vai entender que nem tudo precisa ser comprado agora. Você começa a perceber que não é só sobre gastar menos, é sobre pensar diferente. De repente, você vê uma promoção e não sente mais aquela pressa de aproveitar. Você começa a pensar, se eu segurar esse dinheiro, ele pode virar muito mais lá na frente. Então, para juntar 10.000, você vai ter que gastar menos do que ganha, dizer não para bobeiras, buscar renda extra, resistir à tentação de gastar antes da hora. Com 10.000, você começa de fato a potencializar essas habilidades, porque o efeito dos juros compostos começa a ficar mais visível. Por exemplo, se você guardar R$ 200 por mês a uma taxa de 10% ao ano, você chega aos R$ 10.210,41 em 3 anos e 7 meses. Desse valor, R$ 8.600 saiu do seu bolso e R$ 1.610,41 são juros. Se você continuar mais um pouco, em 5 anos, você chega a R$ 15.312,25, sendo R$ 3.312 só de juros. À medida que o tempo passa, você vê a bola de neve aumentar e fica empolgado em continuar. Agora, por que tanta gente empaca no caminho e desiste? A verdade é que o começo é chato. Vamos voltar à nossa simulação e olhar ela no início. Em 6 meses, você vai investir R$ 1.200 e ter um retorno de R$ 24,18. Em um ano, esse retorno será de R$ 108,11. Muita gente aqui olha só o valor, achando R$ 108 muito pouco para tanto esforço. Mas se você analisar a proporção, vai perceber que nos primeiros 6 meses foram R$ 24,18, porém nos 6 meses seguintes já foram R$ 83,93 para chegar no R$ 108,11, ou seja, 3 vezes mais de rendimento já no segundo semestre. Entender isso é a chave para manter o foco e a visão de longo prazo. É como empurrar um carro parado. No início parece que não vai sair do lugar, mas depois que pega embalo, vai longe com menos esforço. Você não precisa de muito para chegar nos primeiros 10.000. Precisa de método. Minha sugestão é começar assim. Tenha uma reserva de emergência como prioridade. Antes de pensar em ações, criptos ou fundos, se proteja primeiro. Tem muita gente começando pelo fim. Já entra no mundo dos investimentos querendo ações, fundos, criptos, só que mal tem reserva. Qualquer oscilação vira motivo para resgatar tudo e desistir. O erro não é investir em renda variável. O erro é começar por ela, sem ter base. Antes de buscar lucro, busca segurança. Antes de pensar em dividendos, pensa em estabilidade. 10.000 bem guardados numa renda fixa valem mais no começo do que qualquer promessa de rentabilidade alta. Você precisa primeiro aprender a guardar, depois aprende a multiplicar. Então, use a renda fixa a seu favor. Um CDB pré-fixado já é suficiente para você ver o crescimento mês a mês. Você precisa enxergar o progresso para continuar motivado. E como você mantém esse progresso? Se pague primeiro. Recebeu o salário? Já separa o valor da sua reserva antes de gastar.
Tenha paciência, mesmo se começar com R$ 100 por mês. O que importa é manter o ritmo. Não se trata de correr, se trata de não parar. E se for possível, faça uma renda extra. Se você ainda não juntou os primeiros 10 mil, essa é a meta que vale a pena perseguir. Não é glamour, não é milagre. É o começo de uma nova relação com o dinheiro. É quando você para de só sobreviver e começa a construir algo de verdade. Vou deixar um vídeo explicando tudo para dar os primeiros passos para começar a investir em CDB e outro explicando como funcionam os juros compostos. Aproveita e continua seu Palito Flix, porque de palito em palito, seu patrimônio cresce bonito. Até a próxima!